Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. E não liguem para minha filha porque ela está mamando e a vida de mãe é assim mesmo. Mas eu ainda comecei a gravar o vídeo sem ela e bem na hora que eu comecei a gravar ela acordou. Mas vocês sabem, principalmente quem é mãe, que a vida é assim mesmo. E é isso aí, vamos embora para esse vídeo que vocês vão ter muita informação. Então pessoal, vocês sabem que acho que algumas pessoas, na verdade, já sabem que eu tive o meu parto normal pelo SUS, né? Quem me acompanha lá no Instagram já sabe. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês que eu acho muito legal, muito plausível, muito top as mulheres que pesquisam, que procuram, que estudam sobre o parto, tentam se preparar para esse momento, seja ele cesárea ou normal, mas cada mulher ela tem uma experiência de parto diferente. Então eu vou contar aqui a minha experiência, aquelas coisas que eu senti, mas nem todas as mulheres vão sentir e vão passar por essa experiência da mesma forma. Então você pode assistir esse vídeo sim por uma expectativa de aprendizagem, de realmente tentar entender como foi e a experiência pelo SUS também, né? Mas eu não posso dizer para vocês que toda mulher é assim e, enfim, cada mulher passa por uma experiência única e apesar de ser um momento muito difícil, mas é muito incrível passar por esse momento. Então não se cobre tanto, beleza? Então vamos lá. Eu vou tentar contar aqui com o máximo de experiência não, com o máximo de detalhes que eu conseguir. Talvez eu não conte tudo, mas eu vou tentar lembrar aqui de tudo que aconteceu, de como que aconteceu. Vale ressaltar que a minha gestação, ela foi uma gestação muito saudável. Graças a Deus eu não tive nada durante a gestação, não tive diabetes gestacional, não tive nenhum tipo de infecção, não tive nada. Graças a Deus, a única coisa que eu tive assim foi dor de dente, que acontece durante a gestação, mas não foi nada grave, né? Foi só uma coisa que eu já tinha antes, na verdade, e piorou um pouco nos primeiros meses da gestação. E as coisas que a gente sente normalmente, né? Enjoo e tal, e dores, enfim, mas nada de dor na lombar, né? Essas coisas, mas nada de muito sério. E aí, desde o começo da gestação, eu estava me preparando para o parto normal, né? Então, eu pesquisei muito, estudei técnicas de respiração para cada momento do parto, né? Porque, para quem não sabe, o parto tem alguns ciclos, né? Alguns momentos diferentes e você precisa se preparar para cada um deles, é muito importante. Então, eu fiz todo um plano de parto, inclusive escrito, para levar para a maternidade. E aí me preparei bastante, né? E o meu parto ele estava marcado para o dia 16 de agosto, né? Eu estaria, acredito eu, que com 39 semanas. Só que aí chegou o dia 16 e nada de Lara querer nascer. Eu não sentia nada, não sentia dor, não sentia nenhum incômodo, não sentia nada. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz 40 semanas, eu tava indo já toda semana pro postinho fazer o pré-natal. Então, quando foi numa segunda-feira, eu cheguei lá, fiz 40 semanas, cheguei lá. E aí a gente fez todo o procedimento e quando a gente foi escutar o coração do bebê, houve uma pequena alteração. Qual alteração foi essa, Mirella? Isso foi o seguinte. Toda vez que a gente via os batimentos do coração de Lara, sempre estava entre 140 a 150 batimentos. A Organização Mundial da Saúde fala que entre 120 e 160 é considerado normal. Então, beleza. Só que aí nesse dia, quando elas foram ouvir o coração dela, estava em 161. Tava tão fora do normal assim? Não tava, só tinha passado um batimento, né, digamos assim, fora do normal. Mas
Como minha idade gestacional já estava um pouco avançada, né, eu estava com 40 semanas, e nunca tinha dado essa alteração, né, até a semana anterior. Estava em 147 mais ou menos, nunca passava muito disso. Aí elas acharam melhor me encaminhar para a maternidade. Ok, no mesmo dia eu saí de lá, fui direto para a maternidade. Chegando na maternidade, eles pediram para que eu fizesse um eletrocardiograma. Eu não sei se o nome do exame era esse mesmo, mas era um que eles colocavam um medidor de batimentos na barriga mesmo, com um elástico, e era conectado com uma máquina que saía um papelzinho dizendo todos os batimentos, e você tinha que segurar um negocinho para apertar toda vez que o bebê mexesse. Então, eu passei, esse exame demora em média uns 20 minutos, mais ou menos. E aí eu fiquei lá, fiz esse eletro, deu ok. E aí a médica pediu para fazer um toque. Eu fiz esse toque. Tava ok também, não tinha dado nenhuma, não tinha nenhum centímetro de dilatação. E aí ela pediu para que eu fizesse uma ultrassom no dia seguinte. Ok, dia seguinte fui lá, fiz a ultrassom, tava tudo ok, tudo certo, não tinha nenhuma alteração, tava tudo ok. E aí passei pela médica e ela falou, olha, você vai para casa, se você sentir alguma coisa, você volta. E aí, ok, fui para casa e não senti nada. Só que aí a minha enfermeira, ela falou que na sexta-feira eu tinha que ir lá, porque eles não podiam esperar o final de semana para me passar um encaminhamento. Eu tinha que ir na sexta, porque se caso Lara quisesse nascer no final de semana, eu já chegava na maternidade com encaminhamento. Ok, fui lá na sexta-feira, durante a semana eu não senti nada, fui lá na sexta-feira, cheguei lá, peguei o encaminhamento, fui direto para a maternidade. Cheguei na maternidade, passei por todo o ciclo de novo, fiz o eletrocardiograma, tudo ok. Me mandaram para casa e pediram para fazer uma ultrassom de novo no dia seguinte. Então, o mesmo processo que eu passei na segunda-feira, eu passei na sexta-feira. Quando eu cheguei em casa, era mais ou menos umas 3 horas da tarde. E aí eu comecei a sentir dor. A dor que eu sentia é uma cólica. A princípio era uma cólica mediana, assim, dava para aguentar. E o período de uma cólica para outra estava muito longo ainda. E como eu tinha estudado bastante, eu sabia que era para ir para a maternidade só quando tivesse realmente muito forte e eu não tivesse mais aguentando. E aí o que foi que eu fiz? Eu esperei a dor piorar, passei a tarde inteira, a noite inteira. Quando foi umas 10 horas da noite, a dor tinha piorado, mas não estava insuportável, mas já estava doendo bastante. E o período entre uma cólica e outra já estava muito curto, estava tipo, sei lá, 5 minutos, 4 minutos. Eu não lembro direito, mas estava bem perto um do outro. E aí eu baixei um aplicativo, que eu vou colocar aqui para vocês o nome do aplicativo, que ele já mandou uma mensagem pra mim dizendo, se prepare para ir pro hospital. E aí já tava tudo pronto, né? Aí eu tomei um banho bem quente, que aliviou muito. Fui ao banheiro fazer número 2. E isso, meu próprio corpo já deu vontade de ir. Eu fiz número 2 espontaneamente lá. E aí foi muito bom, né? Porque na hora do parto você tem que fazer uma força como se fosse fazer cocô, então foi importante ter feito esse cocô antes de ir pro hospital. E aí, ok. Fui pro hospital, fui com minha mãe e com meu marido. A gente já levou tudo, já as malas, tudo. Cheguei lá, eu tava fazendo a respiração que eu aprendi. Eu respirava fundo e soltava fazendo assim com a boca, sabe? Como se eu quisesse rir. Eu fazia assim e soltava, e às vezes eu gemia também, porque eu vi que melhorava e realmente ajudou muito. Mas não chorei, não gritei, não fiz nada não. Tava tranquila ainda. Cheguei no hospital, só tinha uma mulher na minha frente. Esperei ela entrar, ela entrou. Depois eu fui. Quando eu entrei, já fui direto pro médico para fazer o toque. Quando fizeram o toque, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Então, uma coisa que eu acho muito importante é exatamente isso, é você
esperar em casa o máximo que você conseguir, né? Eu esperei o máximo que eu consegui. Ainda não estava insuportável a dor, só que eu pensei, porque eu moro no segundo andar e o prédio onde eu moro não tem elevador, é só escada. Então eu disse, não, eu vou precisar descer agora, porque se piorar mais, eu não vou conseguir descer essa escada. Então foi importante, porque eu já cheguei lá com 8 centímetros, imagina se eu tivesse ido depois, né? Poderia ter nascido em casa. Cheguei lá, 8 centímetros, já fui direto pro banheiro, me lavei com o sabão amarelo que eles pedem. Fiz alguns procedimentos lá antes de entrar, fiz um exame de Covid, mediram minha pressão, ouviram o coração dela bem rapidinho ali numa maquininha pequenininha mesmo, preenchi um cadastro e fui direto pro quarto, né? Eles me levaram lá de cadeira de rodas e a gente foi direto pro quarto, que era um corredor só de parto. O quarto, eu esperava que os quartos tivessem hidromassagem ou banheiro, alguma coisa assim. Porque tinham me falado que lá na maternidade onde Lara nasceu tinha essas banheiras. Só que no meu quarto não tinha banheira. Tinha bola e tinha um negócio assim que era como se fosse uma escada, só que eu não sei explicar, era como se fosse, né? Eu acho que é pra fazer força, sei lá, pra ficar em pé, fazer agachamento. Eu não sei, mas era um negócio de madeira assim, reto, com umas tábuas, um negócio assim, eu não sei como é o nome. E tinha um banheiro. E tinha uma cadeira, que era a cadeira do acompanhante, e a maca. Eu fui e fiquei sentada na cadeira esperando. Não peguei bola, não fiz nada, só fiquei lá sentada conversando com meu marido. Quando a dor vinha, eu fazia essa respiração. Quando passava, eu tentava me acalmar, pensar em outra coisa. Coloquei uma música também lá para poder relaxar um pouco, cantei, enfim. E aí começou a ficar muito. O período entre uma cólica e outra, uma contração e outra, tava muito curto. Tava em menos de 1 minuto, eu acho. Passava, eu respirava um pouco assim, relaxava e já vinha outra. Então tava bem próximo já. E minha bolsa não estourou, tá? Minha bolsa não tinha estourado. O tampão, ele já tinha saído, na verdade ele passou algumas semanas saindo, ele saiu de pouquinho, não saiu de uma vez só. Mas o tampão já tinha saído, porém minha bolsa não estourou. Ok. Chegou a enfermeira pediu para que eu deitasse na maca para que ela fizesse outro toque. Quando eu deitei, ela fez o toque, ela disse, olha, já tá com 10 centímetros, eu vou chamar um médico para ele ver, para poder já ela nascer. Aí tá certo. O médico chegou lá e ele disse, olha, a gente vai estourar sua bolsa para que você entre num trabalho expulsivo, no período expulsivo, para que a sua bebê nasça. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, quando vier uma contração, você me fala que a gente vai tentar estourar. Aí quando veio a contração, aí ele estourou a bolsa com o dedo mesmo, né? Ele colocou o dedo e estourou a bolsa. E aí saiu a aguinha limpinha, ok, tudo certo, né? Sem nenhuma alteração, ok. Quando estourou a bolsa, eu continuei lá deitada, né? Quando estourou a bolsa, eu entrei num trabalho expulsivo. E eu acho muito importante que vocês estudem sobre esse trabalho expulsivo, sobre esse período expulsivo do parto, porque é o pior de todos. A contração, ela não se compara com a sensação que você sente no trabalho expulsivo. Então, estudem sobre isso, estudem sobre respiração, se preparem para esse momento. E aí o que aconteceu? Eu comecei o trabalho expulsivo e eu não estudei tanto sobre isso. Então eu comecei a gritar desesperadamente. Eu não falei nada, eu só gritava mesmo e era um grito prolongado, assim, tipo, ah, bem alto. E aí gritei muito, assim, quando vinha a contração, doía muito, só que não era só a dor, era uma sensação de como se ela estivesse saindo mesmo. E aí a enfermeira veio e viu que eu tava já no trabalho expulsivo ali, e ela foi chamar uma doula, né? Aí chegou uma doula lá
E a doula falou assim pra mim, olha, essa posição não tá favorável pra você, porque eu tava deitada, né? Não completamente deitada, eu tava inclinada assim, porque a maca tava meio inclinada, mas eu tava um pouco deitada mesmo. E aí ela falou, olha, essa posição não vai favorecer, não tá favorecendo você, você não vai conseguir ter seu bebê assim. E eu já sabia disso. Só que eu não conseguia levantar da maca. E aí eu falei, e eu sei, mas o que é que eu faço? Eu falei pra ela, eu sei que essa posição não me ajuda, mas o que é que eu faço? Eu fico sentada na cadeira, eu fico em pé, acocorada, o que é que eu faço? Ela disse, não, você vai virar de 4 apoios e quando você virar de 4 apoios, você não vai mais gritar. Você vai, ao invés de gritar, você vai internalizar esse grito, você vai fechar a boca e inverter esse grito em força. Porque quanto mais você gritar, mais cansada você vai estar. Então a dica que eu dou pra vocês é, com certeza, na primeira vez que você sentir, você vai gritar. Mas quando você gritar, você já lembra, eu não posso gritar. E aí, ao invés de gritar, você fecha a boca, se concentra e começa a fazer força. E essa força tem que ser tipo, eu só vou parar quando sair. Sabe quando a gente é criança, que a gente sempre fala, eu não vou pisar na linha se eu pisar na linha, minha mãe morre, ou alguma coisa do tipo. E a gente ficava pulando nas linhas, é a mesma coisa. Você vai fazer algo pra dar uma recompensa. Tipo, eu fazia muito uma coisa que era assim, me esqueci agora. Mas era algo do tipo, assim, você tem que pensar na dor e só parar quando sair. Ok. E aí, e aí foi isso que eu fiz. Quando passou um pouco a dor, eu me virei, segurei na maca assim, tipo, a maca tava meio inclinada, eu segurei na maca e comecei a fazer força. E aí fiz 3 vezes só, fiz a primeira, aí já coroou, né? Fiz a segunda vez, aí eu já senti que saiu a cabeça quase toda assim, depois voltou. E na terceira vez eu pedi força a Deus, eu disse, Deus, me ensina como fazer força, me ensina como que é, como é essa força que eu tenho que fazer. E aí ela falou, olha, a força que você tem que fazer é como se você fosse fazer cocô mesmo. E aí eu falei, tá bom. E aí, quando foi na terceira vez que eu fiz a força assim, como se fosse fazer cocô mesmo, aí ela saiu e o médico só deu uma puxadinha assim com a mão e aí saiu tudo. Então foi bem tranquilo. Acho que eu cheguei lá no hospital de 10 horas da noite. Lara nasceu de 3h14 da manhã. Isso da sexta pro sábado, né? Então, somando tudo, foi 5 horas de trabalho de parto. Quer dizer, 5 horas desde que eu cheguei no hospital, porque o trabalho de parto mesmo começou de 3 da tarde. Só que eu tava em casa e fiquei tranquila em casa. Mas eu cheguei no hospital de 10 horas e Lara nasceu de 3 da manhã, então foi 5 horas de trabalho. E aí foi muito tranquilo. Depois que Lara nasceu, o médico apertou minha barriga. Essa parte também incomoda muito. Mais ou menos, né? Porque depois da dor do parto, qualquer coisa é tranquilo. E aí o médico apertou bastante minha barriga pra sair a placenta, né? A placenta? A placenta. Que é aquela bolona assim, que é onde fica o bebê dentro. Cortou o cordão, né? Aí apertou bastante assim minha barriga, como se fosse tirar mesmo alguma coisa. Apertou e puxou assim o cordão, aí saiu o cordão e a placenta. Porque pra quem não sabe, o cordão ele é ligado na placenta. E aí saiu tudo. E aí eu tive um pouco de laceração, então tive que dar alguns pontinhos. Ali mesmo ele deu os pontinhos. Depois vieram algumas enfermeiras, me lavaram com soro fisiológico, colocaram uma fralda. E aí, porque você não pode se mexer durante esse primeiro período, e aí colocaram uma fralda. A bebê não saiu do quarto, isso é maravilhoso para quem tem parto normal, porque você não se distancia do seu bebê, né? Eles não deram banho nela, porque não é recomendado, só limparam ela e deixaram ela enroladinha lá na maca, na macazinha do bebê.
E aí depois que me lavaram, eu fiquei lá deitada, me cobriram com um pano e aí já colocaram ela pra amamentar. E foi incrível, porque ela acabou de nascer, já foi amamentar, então já foi mamar, né? E aí ela ficou até amanhecer o dia no meu peito. Eu fiquei até, sei lá, até umas 5 da manhã, 6 da manhã, por aí. E aí eles chegaram, entregaram café da manhã, eles entregam nos quartos. A comida não é a melhor comida do mundo, mas também não deixa tão a desejar assim não. Aí veio uma fruta, que eu acho que foi mamão, e algumas outras coisas, pão com ovo, macaxeira, essas coisas assim. E um copo de chá, eu acho. Acho que foi um copo de chá ou foi um suco, não é? Enfim, aí depois tomei um banho, depois de algum tempo, né? Acho que foi umas 8, 9 horas eu fui tomar um banho. Lá eles oferecem chuveiro quente. Tomei banho de chuveiro quente. Saí do banho, deitei numa maca e já fui pro quarto compartilhado. O quarto compartilhado do hospital onde Lara nasceu tinha só 2 macas, então só 2 pessoas ficavam lá. Um banheiro e tinha uma banheirinha também com água quente pro bebê tomar banho, né? E só dá banho com 24 horas, então eu só dei banho nela no outro dia. Fui muito bem tratada, gente. Eu não tenho nada a reclamar do meu parto lá no hospital. O nome do hospital que Lara nasceu foi o Hospital Municipal Santa Dulce dos Pobres. Acho que é isso mesmo. Que é aqui em Caruaru. Fui muito bem recebida pelos médicos, pelos maqueiros, pelas enfermeiras. Não tenho nada a reclamar, nada, nada, nada a reclamar. A única coisa que eu não gostei muito foi a comida mesmo. Mas é porque comida de hospital é assim, não tem muito sal, não tem muito tempero. É normal. Mas não é uma comida ruim, né? O almoço vinha feijão, vinha salada, vinha arroz, vinha a proteína, né? Que era uma carne, um frango, alguma coisa assim. E eu passei 2 dias no hospital para ser liberada. E foi isso, gente. Esse foi o meu parto. Foi muito tranquilo. Espero que se um dia eu tiver outro filho, não sei se eu vou ter outro, mas se um dia eu tiver outro, espero que seja tão bom quanto foi esse parto. E eu acho que vai ser porque todo mundo fala que o segundo parto é sempre mais fácil que o primeiro. Então, foi incrível. Acho que foi uma experiência agradável, não foi traumática, graças a Deus. Mas é o que eu falei pra vocês no início. Cada mulher tem uma experiência diferente. E respeite essa experiência, viva essa experiência, né? Não se culpe, não se cobre tanto se você não tiver uma experiência dessa forma, mas seja feliz com a experiência que você tiver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Deixa o seu comentário aqui se você já é mãe. Como foi o seu parto? Me conta aqui como foi o seu parto. E se você é novo por aqui, já se inscreve. Já comenta aqui o que é que você achou. Ativa as notificações para você assistir os outros vídeos. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.